Bom dia, os amigos e amigas. Mais um dia de luta. Hoje a gente sai mais cedo. Ainda tá escuro ainda, né? Mais um dia de trabalho, irmão, né? Deus possa nos abençoar nesse novo dia. Muito obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida. Então, irmão, a pauta do momento, do assunto é os nossos direitos e deveres, né? Então a gente vai falar hoje sobre isso, porque é uma coisa que nos interessa isso aí, irmão. Nós temos, irmão, que procurar nos interessar por aquilo que pode ser útil, benéfico a nós. Hoje as pessoas estão presos a regras de pessoas que escravizam a gente, né? Pessoa que manda na gente, que se beneficia disso, né? E a gente passa a se interessar por aquilo que interessa a ele, não o que nos interessa. Então nós temos que aprender a nos interessar por aquilo que nos interessa. Esse gerenciamento que é feito para a pessoa se interessar por aquilo que não interessa a ele, e sim aquele que controla ele é feito porque a pessoa fica sem conhecimento, sem entendimento, ou seja, ele corrompe a mente da pessoa, o entendimento, e a partir daí eles conseguem dar uma visão, ou seja, um sentido do que ele deve viver, do que ele deve falar, do que ele deve comentar, né? Porque aquilo que a gente comenta, irmão, é aquilo que a gente está vivendo. Tudo aquilo que você joga pro arquivo secreto, que você não comenta, não passa a viver na sua vida. É uma coisa morta, que você praticamente mata através do sigilo, da mentira. Então é dessa maneira que o inimigo consegue nos convencer e nos dar vida, digamos assim, num sentido interpretativo, quando a gente passa a comentar, a viver e falar aquilo. Então, tudo que a gente comenta aqui, que a gente traz em pauta, é assuntos que nos interessam. Particularmente, não o interesse de grupos que nos controlam. Isso aí é muito importante, irmão, para a gente poder priorizar aquilo que nos é importante, que nos traz benefício, que nos traz melhoria. Hoje, muitas pessoas, irmão, estão convencidas de não buscar uma melhoria, de se contentar com aquilo que ele tem, através de um roteiro que é dado a ele por superiores e que praticamente encabresta ele. É igual um animal, irmão. O animal, quando ele está encabrestado, o dono leva ele para onde ele quer. Agora, quando ele está solto, sem um cabresto, ele vai para onde ele quer. Então, eu quero convocar você a se libertar desse cabresto, porque você não é animal. Então, muitas pessoas são transformadas no animal através do cabresto que ele aceita ser colocado por aquele que controla ele. E lembra disso, quando alguém consegue lhe encabrestar, ele se coloca como seu dono, que conduz você para onde ele bem queira, como propriedade, como se você fosse propriedade dele. Eu não estou me referindo a só a mulher, não, mas também aos homens, né? Aos homens também, porque o diabo encabresta tanto um como o outro, irmão.
Então nós temos que saber nos livrar desse cabresto. Lembrando que esse cabresto, que ele é posto em nós, é através das regras que é dado para que a gente viva. As regras da lei. Por isso, irmão, que eu falo tanto na lei, né? Eu falo tanto na lei, nas leis, na regência das leis. Eu falo muito sobre isso. Porque a sua liberdade, ela vem através da mudança das regras. Porque a lei que liberta não é a mesma que ele escraviza, não, irmão. Se conscientize disso. A lei que lhe liberta não é a mesma que lhe escraviza. É outra. Se aquela lei que lhe escraviza lhe der uma sensação de liberdade, aquilo é fraude, é enganoso, é só para lhe iludir. Porque ela não tem essa característica. Então, até aqui, eles conseguiriam lhe enganar, dando a você uma liberdade, como se a lei fosse livre. Porém, a partir de agora, se conscientize disso, que a lei que lhe liberta não é a mesma que lhe escraviza, é outra. Então, para que você seja uma pessoa livre, é necessário você mudar de lei. E qual mudança é essa? Hoje nós apresentamos você a 3 leis. Nós temos essas 3 leis identificadas. Lembrando que antes desse trabalho se revelar, só era possível lhe mostrar uma lei só ou 2, né? Que é a lei corruptível dos políticos e a lei corruptível de Moisés. Agora não. Bom dia, meu patrão. Agora é possível lhe apresentar 3 leis. E essa terceira lei é a lei que lhe liberta, que é a lei incorruptível de Cristo. Somente é possível alcançar a liberdade através dessas leis, dessa lei, né? Da lei incorruptível de Cristo. Então se conscientize disso. Então, se você observa a lei corruptível de Moisés, ou corruptível dos políticos, aí você vai dizer, não, mas eu estou numa igreja, estou estudando a Bíblia, ali que eu obedeço não é dos políticos e nem de Moisés. Claro que é. Veja qual a regra que você obedece. Não é regra dada pelos políticos? Claro que é. Então é essa lei que você obedece. Eu obedeço a Bíblia. Excluindo a lei de Deus, não tem como você obedecer a Deus dessa maneira. Para você obedecer a Bíblia, o Deus da Bíblia, você tem que obedecer a lei dele. Aí sim. E a lei de Deus é a lei incorruptível de Cristo. Não é a lei corruptível de Moisés. E a lei corruptível de Cristo, incorruptível de Cristo, é os 2 primeiros mandamentos. A prioridade é os 2 primeiros mandamentos. Mas eu posso obedecer aqui na minha igreja. Se você obedecer na sua igreja, você vai ser iludido. Por quê? Porque a sua igreja, a regência dela, a forma de comando, é das leis corruptíveis, irmão. Então tem que ver isso também. Não é só dizer que vai obedecer a Deus na sua igreja, obedecer a lei incorruptível de Cristo, simplesmente porque você identificou que ela passa a existir a partir de agora, e obedecer na sua igreja, sendo que ela não tem estrutura, não tem capacidade de fazer com que você obedeça a ela. Aí você vai enganar você mesmo, não vai alcançar o seu direito, porque a estrutura que você está obedecendo, ela não tem um comando conjugado. Somente é possível você se libertar da lei corruptível dos políticos e corruptível de Moisés para a lei incorruptível de Cristo através do modelo de comando conjugado. Então você tem que ficar atento a isso, né?
Eu digo isso, meu, porque muitas pessoas, muitos crentes, eles ignoram nosso trabalho por achar que o trabalho certo é o da igreja dele. E aí ele vê muitas pessoas lá, poucas pessoas ou ninguém nesse trabalho meu. Você não tem nem igreja. Então eles se conscientizam de que a igreja dele está certa através de um templo que a igreja dele tem e a quantidade de pessoas, né? E aí onde ele se arrebenta pelo meio, né? E ainda é possível se convencer disso ainda, né? Mas com o passar dos dias, quando esse trabalho se fortalecer, vai ser identificada a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. E aí essas igrejas vão se identificar como não servindo a Deus. Não servindo a Deus. Ainda é possível não aparecer isso. Por quê? Porque quando a gente formar uma base, vai se estabelecer 3 leis. 2 corruptíveis e uma incorruptível. Então essas 3 leis é as 3 leis que existem sobre a terra. Não existe outras além dessas 3. 2 corruptíveis dos políticos e uma incorruptível de Cristo. Então é isso, irmão, que opera. Três leis, 2 corruptíveis dos políticos e de Moisés e a lei incorruptível de Cristo. Então não existe lei além dessas aí não, irmão, né? Então, e se você não tiver obedecendo uma dessas 2, 3 leis legalizadas, porque a partir do momento que você identifica uma lei e você não distingue ela, ou seja, não separa ela de outra, a sua obediência ela é confusa. É confusa, ou seja, ela não na sua mente, a sua consciência não está legalizada por lei. E você não sabe qual a lei que você obedece. Porque você se beneficia de uma confusão que adultera a interpretação das leis e confunde, assim, o seu entendimento. E você não sabe qual a lei que você obedece. Aí você diz que obedece a lei de Deus, simplesmente por obedecer um versículo da Bíblia, simplesmente por estar numa igreja e fica convencido de estar obedecendo a Deus. E não está, porque é uma confusão, justamente porque você não sabe distinguir e separar uma lei da outra. Então, a partir de agora, irmão, você tem que aprender a separar isso, a fazer essa separação. Nós temos nossos escritos aí que fala sobre essa separação bem clara, né? E também um adultério de interpretação. Você obedece uma lei e passa a obedecer e passa a se beneficiar de recurso interpretativo de outra lei. Então, isso aí é muito importante, irmão, para que você possa, né, se certificar consciente da lei que você obedece. E a partir daí você tirar uma conclusão, né? Bom, como eu tenho falado aqui, a lei que liberta não é a mesma lei que escraviza. A lei que lhe põe só deveres e exclui seu direito não é a mesma que garante direito mais do que deveres. É diferente. Então, para que você alcance uma liberdade interpretativa e consiga mais direito, você tem que mudar de lei. Mesmo porque, irmão, essa lei que nós apresentamos, incorruptível de Cristo, ela está se revelando agora. Então ninguém obedece a ela. Ela está se revelando a partir da gente, de agora. Então, se as pessoas disserem que obedece a ela, tá mentindo. É mentira. Porque agora que ela se identificou a terra, ela é incorruptível de Cristo. Por isso que a gente identifica 3 leis, justamente para que você certifique e de qual lei você obedece.
E somente através da lei incorruptível de Cristo é possível você conseguir direito. Eu já falei sobre isso. Tanto terreno como celestial. Ah, mas eu tenho direito de posse e herança. E eu não estou nesse grupo. Sim, é aquilo que eu falei, porque a lei de Cristo ela chegou agora. Né? A interpretação dela chegou agora. Então agora que ela está ganhando força. Você pode ver, irmão, que a influência das leis que escravizam ela é tão grande em minha vida que eu sou colocado como o pior dos escravos. Isso mesmo, a pressão. Eles tiram todos os meus direitos justamente para evitar que você se beneficie dessa riqueza. Porque aí eles mostram a minha situação sem direito. Por exemplo, o direito de ter uma mulher, por exemplo. Você tá vendo? Ele não tem direito nem de ter uma mulher. E aquele que não obedece a essa estrutura dele, essa lei dele, tem esse direito. Então eles apresentam isso justamente para evitar que você apoie o nosso trabalho. Porque vê o exemplo que é dado a mim de excluir direito da minha vida, evitando assim que as pessoas passem a nos aceitar, né? Aceitar esse trabalho. Né? Então isso aí é um processo inicial de todo esse projeto, irmão, né? Mas pouco a pouco a gente vai lutando, porque a influência forte, negativa sobre a minha vida é individual, sobre o meu indivíduo, a minha pessoa, né? Justamente para evitar que alcance esse direito. Porque eu digo assim, ó, com essa lei você vai conseguir direito como nunca você teve. E aí eles procuram provar o contrário, né? Evitando que eu tenha acesso a esse direito, ou seja, me colocando, me reduzindo a uma situação de escravo pior do que aqueles que obedecem às leis corruptivas dos políticos de Moisés. Então esse processo aí ele é inicial, irmão, justamente para evitar que esse trabalho se fortaleça e que as pessoas apoiem a ele, né? Por exemplo, eu digo assim, direito de prosperar. E aí eles evitam que eu me beneficie desse direito, justamente confrontando e aí ele dá esse direito para quem? Para aqueles que não apoiam esse trabalho. E aliás está contra. E aí o lado que eu me encontro se encontra desfavorecido. Lembrando que esse recurso ele é possível fazer, né? É através de uma fraude. Por que fraude? Porque as leis corruptíveis, irmão, todas elas são negociáveis, né? Os direitos, as leis corruptíveis. Então o que eles fazem? Eles excluem todos os meus direitos e aquele direito que seria para mim vai para aquela pessoa que está contra mim, que está do outro lado. Então é um processo de manipulação que eles fazem para poder eles garantir, né, oposição e rejeição desse trabalho. E eles garantem com sucesso, né, inicialmente, né? Mas só que esse processo ele vai se enfraquecendo conforme a gente vai usando a palavra, irmão, né? Porque o recurso mais importante de tudo isso aí, irmão, é a palavra que nós lançamos. Porque ela vai esclarecendo, ela vai martelando, ela vai mudando o sentido das coisas. Então isso aí é muito importante, irmão. A todos que almejam, né? Buscar mais direito, né? Buscar mais direito, porque eles impedem que eu obtenha esse direito. Aí com isso eu tenho um exemplo de um escravo para eles, e eles mostram a todos. E aí as pessoas não aceitam por isso. Poxa, como é que ele diz que eu vou ter tanto direito, sendo que ele não tem, né? E aí eles conseguem provar o contrário do que eu falo, né? Até usando a minha palavra para produzir aquilo contrário a ela. Mas só que a palavra ela é ativa, né? Ela é forte, né? E pouco a pouco ela vai martelando. Ela é benigna, não, ela não é maligna. Ela é para salvar, é para o bem, né? E aí a gente vai lançando a palavra. E a palavra pouco a pouco vai mostrando, né, o sentido contrário, porque ela vai derrubando as barreiras que é feita.
Essas barreiras que são feitas, irmão, são da incredulidade. Da incredulidade, porque as leis corruptíveis, ela é especialmente para pessoas da mente corrompida, que crê somente naquilo que ele vê. Como o meu entendimento vai além daquilo que eu vejo, né? E quando eu digo assim, que as pessoas têm direito, ele passa a crer naquilo lá, ele passa a derrubar o invisível, ou melhor, o visível através do invisível que ele passa a crer. Então é necessário a pessoa crer por isso que eu digo que é necessário a pessoa crer no invisível, como eu creio, porque, por exemplo, hoje eu vejo que eu não tenho direito, que eles produzem na minha vida uma situação de escravo, né? E aí eu continuo dizendo que eu tenho direito sim, e pela fé, essa barreira de incredulidade, ela é quebrada. Essa barreira de incredulidade, ela é quebrada, né, pela fé. E pouco a pouco a palavra vai tirando esse empecilho, pouco a pouco a palavra. Então é necessária a palavra, irmão. Não, a fé, sem a palavra, ela não tem poder, porque a palavra, irmão, ela é a espada do Espírito. É a palavra, ela que vai se estabelecer aquilo que você está crendo. Ela é que vai fazer acontecer, né? E ela luta de forma espiritual. É a mesma coisa da pessoa ir na guerra e não usar a arma necessária para vencer a guerra. Então, a vitória que nós vamos obter é através da palavra, a espada do Espírito. Então, irmão, a gente vai encerrar por aqui. Mais um vídeo aí. Que Deus possa nos abençoar nesse novo dia. Em nome de Jesus.